Tem uma do Luiz aqui, ele mandou: Opa, Walter, tudo bom? Como pastor, qual a sua percepção moral sobre o aborto? Vejo que é uma pauta que gera as maiores defesas políticas da igreja, católica e protestante, a favor do Bolsonaro e do conservadorismo. Acho que essa é a melhor pergunta. O que acontece? Deixa eu pensar como é que eu vou responder assim. Porque agora tem muita gente vendo, né? Eu já apresentei um seminário na faculdade de teologia, na aula de ética, e o meu tema era aborto. Então caiu, né, para várias pessoas. Era uma aula de ética, então cada aluno tinha que defender ou criticar algum ponto, e o meu caiu aborto. Eu pesquiso, estudo aborto a questão do aborto há muito tempo, mesmo antes de ser cristão e tal. E assim, para ser reducionista, eu vou dizer que o assunto do aborto dentro da igreja, não tô falando da sociedade, mas da igreja, é só uma cortina de fumaça, entendeu? Cristão nenhum tá nem aí para aborto. Igreja, pastor, pastora, eles não estão nem aí para aborto. Eles vão usar o aborto porque geralmente a direita é acusada de ser contra a vida, por defender arma, por defender pena de morte, por defender a violência. Como eles não têm o que acusar a esquerda, pelo menos na sua ideologia, não nos regimes socialistas, a única pauta moral que eles conseguem botar na mão da esquerda para ser contra a vida é a pauta do aborto. E aí eu vou para as questões concretas da sociedade. Como pastor, eu sou a favor da vida. Em todos os casos, assim, todas as vidas importam mesmo. A grande discussão que se faz dentro da religião é aonde começa a vida. Para um cristão conservador, a vida vai começar dentro do ventre. Porque tem uns textos bíblicos que falam que Deus separou você antes da fundação do mundo, ou que desde o ventre da sua mãe ele já pensa em você. Então esses são os textos que os cristãos vão usar para dizer que a vida ela começa lá na concepção do feto e que ali já tem vida e tal. Para a ciência, existe uma discussão que não é muito clara assim ainda, que a vida vai começar na formação do cérebro, depois das 3 semanas ou não. Então existe uma discussão muito grande assim. E aí qualquer pastor ou cristão que tiver que responder essa pergunta, ele vai ser jogado numa sinuca de bico, porque se ele é contra o aborto, ele já está ignorando um monte de questões sociais que eu vou abordar agora. Se ele é a favor do aborto, ele está sendo um cara contra a história da Bíblia, porque ele está querendo matar o indefeso do útero. Então eu nunca entro na discussão do aborto como pastor. Então eu já respondo para as pessoas que a minha opinião de pastor religioso sobre aborto não interessa. Nunca respondo isso. Agora a minha opinião como um cidadão que tem CPF, que pensa em políticas públicas, interessa. E eu sou a favor da descriminalização do aborto e da legalização do aborto. 2 motivos básicos, porque já acontece. O aborto acontece muito no Brasil, os números são assustadores, são números grandes assim. E eu ser contra não diminui nada. Se os pastores e os cristãos do Brasil ser contra o aborto diminuísse a questão do aborto, seria muito bom, mas não diminui. Então ser contra não quer dizer nada. A ideia é como enfrentar um problema de saúde pública. E o Estado tem que enfrentar o problema de saúde pública, porque as mulheres elas estão abortando por vários fatores, não dá para moralizar a questão. Então eu sou a favor do Estado pegar essa causa para si, porque inclusive a gente tem algumas experiências, né, de alguns estados americanos, não são todos que lá o aborto é permitido, mas em alguns estados em que o aborto foi legalizado, diminuiu o aborto, o número de casos totais. Porque a pessoa tendo o amparo do Estado, de psicólogo, de clínica, ela pode ser acompanhada por profissionais. Lá nos Estados Unidos, as pessoas, nos estados que elas podem abortar, elas podem decidir doar a criança ao invés de abortar. Então tem todo um amparo que aqui não tem. Então quem que aborta no Brasil? Pessoas ricas que vão num médico aí clandestino e abortam com sucesso, tem anestesia. E mulheres pobres que elas engravidam na adolescência ou então no momento da vida que elas não estão preparadas. E aí, por que elas abortam? Porque ou elas não têm condições de sustentar uma criança, ou elas são adolescentes e o pai vai expulsar de casa. E geralmente o pai é evangélico, que não vai acolher essa criança. E é por isso que eu falo da hipocrisia dos evangélicos, porque
A filha desse evangélico conservador, que a filha não tem dinheiro para abortar, quando ela dizer que ela tá grávida, o pai vai querer expulsar ela de casa, vai querer moralizar a filha, ao invés de cuidar da vida que você tá protegendo. Então essa pessoa precisa de amparo. Então não pode ser um amparo moralista de uma religião. Religião nenhuma deve decidir sobre o corpo da mulher ou sobre o aborto, mas o Estado deve decidir. Então eu sou a favor da legalização, porque a gente vai ter parâmetros técnicos e científicos para cuidar da vida da mãe e da vida da criança.